Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorubi, ou Dona Café, como preferir, e hoje vou contar para vocês um caso que prova que fake news mata sim. É a história do linchamento de Fabiane Maria de Jesus. Quem indicou esse caso foram os crimezeiros @Samuel Vilela, @Camila Dalen e, por e-mail, o Sidão. Aliás, o e-mail do Café com Crime é cafécomcrime@gmail.com e quem quiser mandar sugestões de casos por lá também tá mais do que convidado. Eu acho difícil alguém no Brasil ainda não estar familiarizado com o termo fake news, né? Infelizmente. Mas só para esclarecer de uma vez por todas, fake news são notícias falsas, notícias fabricadas. É quando desinformação ou boatos são distribuídos por aí de propósito, assim, deliberadamente, em jornais, televisão, rádio ou online, né? Nas mídias sociais, que é o que mais acontece hoje em dia. E, infelizmente, tá cada vez pior. E pode levar a mortes brutais, como foi o caso de Fabiane em 2014. Mas antes de mergulhar de vez nesse caso, eu quero saber se você está me escutando pela Orelo. Se não tiver, pausa, baixe o aplicativo da Orelo e escute por lá. A Orelo é a única plataforma de áudio que paga os podcasters por play. Por isso, só de escutar por lá, que é grátis para vocês, isso já me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo. E tem mais. A Orelo também permite que você vire um apoiador do Café com Crime. É tipo uma assinatura mensal. A partir de R$5, você ganha acesso a episódios exclusivos para apoiadores. Eu vou deixar o link da Orelo na descrição aqui para quem quiser apoiar e ouvir cada vez mais Café com Crime. E obrigado aos crimezeiros que já estão comigo lá na Orelo. E com isso, no dia 24 de abril de 2014, um alerta tenso surgiu numa página do Facebook chamada Guarujá Alerta. A página era dedicada a divulgar notícias da região litoral de São Paulo, no intuito de proteger as pessoas dali e os manter atentos a perigos, como assaltos, por exemplo, e também davam dicas de segurança. Dessa vez, o alerta era de que havia uma mulher raptando crianças para realizar rituais de magia. Lá vamos nós de novo, né? Nessa lenda dos rituais de magia com sacrifício humano, né? Já começa por aí a fake news. Esse post, ele ainda acrescentou que essa mulher estaria atuando na região da Praia do Pernambuco, Maré Mansa, Vila Rã e Areião, tudo ali no Guarujá. E mais, anexado nesse post também estava o retrato falado da suposta criminosa. E o post terminava com a seguinte frase, abre aspas, durante toda essa semana recebemos diversas mensagens de seguidores sobre o fato. Se é boato ou não, devemos ficar alertas. Fecha aspas. Essa postagem da página Guarujá Alerta causou demais. Os moradores da região fizeram questão de comentar, demonstrando ali toda a sua raiva, o seu medo e até mesmo ameaçando a tal criminosa. Um usuário disse que pensava que a história da sequestradora era boato, mas interpretou o post do Guarujá Alerta como uma confirmação da notícia. Outra pessoa perguntou onde tinha fotos desse monstro, como chamou a suposta sequestradora. Um outro disse que se ela aparecesse em Morrinhos, um bairro do Guarujá, ia tomar só rajadada essa cachorra. Foi assim que falaram, gente, estou citando aqui. Outro pediu uma foto dessa bruxa e avisou que ela vai ter o que merece. Um outro ainda disse que o caso estava deixando pais e filhos assustados no bairro e avisou que se a mulher aparecesse ali no seu bairro, ela seria linchada. E aí seguiram vários palavrões como vagabunda, safada, pilantra, coração de pedra, possuída. Chamaram ela de tudo que era nome.
Essa postagem do Guarujá Alerta, além de conter vários xingamentos a essa suposta sequestradora, também atraiu algumas pessoas que queriam complementar esse post com informações. Por exemplo, uma pessoa avisou que essa mulher também era procurada no Paraná, onde ela tinha tentado sequestrar uma criança de uma creche em Pontal. Uma outra usuária do Facebook avisou que tinham visto a mulher na região de Morrinhos. E uma outra informou que, abre aspas, acabaram de sequestrar uma criança no bairro do Areião. E aí, vários pontos de exclamação. Fecha aspas. Uma outra pessoa avisou que ela andava de Fox preto. E uma outra disse que na última terça-feira tinham encontrado duas crianças mortas no bairro da Maré Mansa, ambas sem o coração. Uma outra pessoa garantiu ali nos comentários que a sequestradora tinha pego um menino do bairro dela. Essas conversas, esses comentários se prolongaram por 11 longas páginas, ou seja, viralizou entre os moradores do Guarujá. E eu não sei de onde as pessoas conseguiram achar tantas informações sobre uma fake news. Eu não sei se era vontade de aparecer ou de fazer parte da história, mas tiveram pessoas que criaram, inventaram ou sei lá, realmente estavam ali botando lenha na fogueira mesmo. Por exemplo, uma usuária que se identificou como Noélia dos Santos dizia que tinha uma sequestradora de crianças ali nas redondezas, sim, e ela ainda explicou o método dela. Ela disse que normalmente ela atuava sozinha e em alguns casos ela chegava até mesmo a tomar a criança dos braços da mãe à força. Essa tal Noélia dizia que a criminosa já tinha pego mais ou menos umas 37 crianças para fazer magia. E esse post da Noélia foi muito compartilhado e revoltou mais ainda as pessoas que voltaram a xingar a tal da sequestradora sem parar. E ainda atiçou mais pessoas também a se juntarem nessa tour de inventar mais partes para a história. Alguém disse que a mulher era morena. E outra pessoa replicou, dizendo que ela já tinha tingido os cabelos de loiro para se disfarçar. Fabiane Maria de Jesus era uma carioca de 33 anos, dona de casa, casada há 16 anos com Jailson e mãe de duas filhas, Yasmin, de 12 anos, e Esther, de 2 aninhos. Ela era descrita como uma mãe amorosa, generosa e que gostava muito de crianças. Fabiane levava uma vida tranquila, normal, pacata. Ela era religiosa e frequentava a igreja de São João Batista. A única coisa diferente, digamos assim, que acontecia na vida de Fabiane é que ela tinha um diagnóstico de transtorno bipolar médio, algo que ela descobriu depois do parto da sua primeira filha aos 21 anos. Era um tipo de alteração de humor que ela sofria que podia provocar depressão e episódios de obsessão. Entretanto, de acordo com algumas amigas de Fabiane, as crises que ela tinha eram bem amenas e ela nunca ficava violenta. Em um depoimento, uma amiga disse, abre aspas, nas crises, ela saía abraçando as pessoas, falando que amava todo mundo, nunca fez mal a ninguém. Fecha aspas. O lazer preferido de Fabiane, além de pintar panos de prato e fazer crochê, era andar de bicicleta. Ela gostava de pedalar durante as tardes na cidade, era uma espécie de terapia para ela. Nos dias que ela tinha crises, ela chegava a percorrer incríveis 40 quilômetros. E já em outras tardes, ela apenas empurrava a bicicleta ou andava a pé ali lado a lado por todo o bairro onde ela cresceu. Apesar de ter nascido no Rio de Janeiro, a Fabiane morava no litoral paulista desde criança. A sua família havia se mudado para lá em busca de novas oportunidades depois de penar muito sem dinheiro lá no Rio. Com isso, a Fabiane mudou com os seus pais e irmãos para o bairro periférico de Morrinhos, no Guarujá. Morrinhos tem aproximadamente 20 mil habitantes e ele é dividido em 4 partes. As 2 primeiras têm casas de alvenaria, têm ruas pavimentadas, tem até um comércio. As outras 2 partes são mais pobres, com ruas de terra, esgoto a céu aberto, barracos de madeira erguidos numa área de mangue e, infelizmente, muita violência.
Nesse cenário, era comum surgirem notícias sobre sequestradores de crianças e outros tipos de violências, assaltos e crimes, mas a maioria das vezes essa coisa de sequestro eram boatos, né? Não se passavam de rumores, eram notícias que iam e vinham. Mas em abril de 2014, esses boatos ganharam proporções imensas e um clima de pânico se instalou no bairro de Morrinhos. O pior é que os moradores dali estavam mais que acostumados com a ausência da polícia e a insegurança pública. Eles sabiam que se a história fosse real, eles não teriam nenhum apoio. Por isso, algumas mães começaram a proibir os filhos de brincar na rua. Algumas decidiram não mandar mais as crianças para a escola. Uns ouviam que a sequestradora arrancava o coração das crianças, outros diziam que arrancavam também os olhos dos pequenos. E ninguém queria arriscar de tornar os filhos uma vítima, sendo boato ou não. 5 dias depois do boato estar fervilhando em Morrinhos, a página do Guarujá Alerta divulgou um post bem longo com 3 links mostrando que era tudo mentira. Isso mesmo, no dia 29 de abril de 2014, o boato foi confirmado como sendo realmente um boato. A notícia foi mostrada ser falsa. Fake news detectado. E a página que divulgou a notícia falsa veio dizer que errou e que Morrinhos podia continuar a sua vida em paz. O post começava dizendo que muitos usuários não leriam o comunicado até o fim, mas dizia que deviam fazê-lo para não sair por aí ajudando a espalhar ainda mais um boato. A página afirmava que não existia nenhum boletim de ocorrência de crianças sequestradas na região, muito menos de crianças encontradas mortas e sem coração. Um dos links que estavam no post dava acesso a uma matéria que afirmava que o boato vinha de um caso lá do Rio de Janeiro, nada a ver com o Guarujá. Outro mostrava que o retrato falado da suposta sequestradora era usado por uma página de humor no Facebook que já tinha sido curtido mais de 930 mil vezes. É uma piada, literalmente. A imagem da mulher era, na verdade, um retrato que havia sido feito por agentes da Polícia Civil do Rio de Janeiro por conta de um crime que havia acontecido 2 anos antes e a muitos quilômetros de distância ali de Morrinhos. O terceiro link levava a uma reportagem que informava que a cidade de Três Rios, no Rio de Janeiro, também circulava o mesmo boato, com o mesmo retrato falado. No final do post, a página Guarujá Alerta destacava que, abre aspas, infelizmente, muitas pessoas usam as redes sociais sem nenhuma responsabilidade. Então, mais uma vez, tudo isso não passa de uma enorme mentira para assustar a população. Fecha aspas. O administrador da página do Guarujá Alerta é um jovem que mora com a família e postou o boato sem pesquisar, mas resolveu alertar naquele pensamento de melhor prevenir do que remediar. Mas aí, horas depois do post estar no ar e desse jovem ter visto que o assunto tinha virado febre na cidade, ele deletou tudo do Facebook e foi realmente aí pesquisar o assunto para ver se era real. E foi aí que ele escreveu esse extenso post alertando, informando todo mundo de que tudo era apenas um boato. Ele diz, abre aspas, fiz isso porque o assunto tinha virado febre na cidade. Recebi mensagem de uma diretora falando que tinha suspendido as aulas porque a sequestradora estava na porta da escola. Outra mulher dizia que a sobrinha tinha sido sequestrada. Não parava. Eu dizia para minha mãe, mãe, não aguento mais, isso não para nunca. Fecha aspas. Apesar da tentativa do administrador da página tentar desmentir a fake news que havia trazido à tona, ele não foi ouvido. Ninguém deu bola, ninguém deu moral. Valia mais o sensacionalismo de achar que realmente tinha uma sequestradora na cidade. Os avisos e confirmações, supostas confirmações de que havia sim uma sequestradora, continuavam à solta e não paravam de pipocar no Facebook.
Essa é a força diabólica de uma fake news. Vendo que não seria tão fácil apagar o incêndio que havia criado, o administrador da página Guarujá Alerta foi pedir ajuda da Polícia Militar, pedindo para que divulgassem uma nota à imprensa informando que não havia sequestradora de crianças na região. Mas a PM achou que o assunto não lhe dizia respeito, porque eles não tinham recebido nada sobre esse caso oficialmente. Com a omissão da polícia, os 20.000 moradores de Morrinhos continuaram acreditando no boato aterrorizante, sentindo que as suas crianças estavam ameaçadas. No dia 3 de maio de 2014, Fabiane Maria de Jesus acordou ansiosa para estrear o seu novo look. Já tinha um tempo que ela usava longos cabelos pretos e ela resolveu mudar. Na noite anterior, ela cortou os belos na altura do pescoço e descoloriu com água oxigenada até chegar ao tom loiro. Só que acabou ficando com os fios de uma cor meio alaranjada. Mas ela curtiu o visual e manteve assim. O seu marido, o Jailson, trabalhava à noite na portaria da colônia de férias do Banespa, na Praia das Astúrias. Então, a Fabiane tinha esperado ele sair de casa para o trabalho naquela noite para poder fazer a mudança visual e aí, na manhã seguinte, saiu para encontrar o mozão e surpreender ele com o novo look. Ela vestiu um short jeans, uma blusa tomara que caia e uma jaqueta jeans também, e colocou um boné para esconder os cabelos novos e poder fazer a sua surpresa. Pronta, ela pegou a bicicleta, que era o seu transporte favorito, e saiu de casa. Era quase meio-dia. A Fabiane sabia que o marido costumava voltar para casa antes da 1 da tarde, então era preciso pedalar rápido. Mas antes ela precisou dar uma paradinha na casa de uma prima, próxima da Praia das Pitangueiras. E aí, finalmente, depois disso, ela chegou no serviço do marido. Foi aí que ela descobriu que ele tinha acabado de deixar o trabalho. E esse foi, infelizmente, o último desencontro que teria com o marido. Depois, Jailson comentou que, abre aspas, soube depois que fazia uns 10 minutinhos que eu tinha saído quando ela chegou. Fecha aspas. Sem encontrar o marido, Fabiane resolveu voltar para casa, para Morrinhos. Na sua bicicleta, ela acabou passando antes na igreja São João Batista, a igreja que ela frequentava, era perto ali da sua casa, para pegar a Bíblia que ela tinha esquecido alguns dias antes. Ela aproveitou também que já estava na rua para passar no trabalho da irmã, que era numa pequena mercearia, mas também não a encontrou lá, e aí fez a sua última parada em um bar perto da padaria central. A partir daqui, não se sabe exatamente o que aconteceu. A história meio que se perde, vira aí um mistério. A versão mais divulgada diz que, na frente do bar, Fabiane ofereceu uma banana a uma criança da rua, e a mãe do menino presenciou a cena e acreditou que Fabiana fosse a suposta sequestradora que tinha visto na página do Facebook. Uma outra versão da história alega que a Bíblia que Fabiane carregava foi confundida com um livro de magia maléfica. E foi assim que ela foi confundida com a suposta sequestradora que raptava crianças para usar em rituais de magia. E é uma grande ironia, né? Porque era uma Bíblia. Bom, a polícia nunca divulgou uma versão oficial do que aconteceu ali no bar, de como tudo começou, né? De como a confusão foi instaurada. Mas teve uma testemunha que foi interrogada que apresentou uma versão mais ou menos completa sobre o começo do linchamento de Fabiane. O testemunho foi o da dona do bar, a Maria das Dores Alves de Souza, de 50 anos de idade. Ela disse que Fabiane entrou no bar, pediu um copo e se sentou numa mesa com um homem com quem ela compartilhou uma cerveja. Ela não sabia dizer quem era esse homem, porque ele nunca mais apareceu por lá, mas o chamou de doidinho.
E antes de continuar, é importante dizer que o Jailson, o marido de Fabiane, disse que ela não bebia e que ela evitava tomar álcool desde que começou a tomar os remédios para conter as suas crises de transtorno bipolar. Então, assim, né? É um detalhe, mas é meio estranho. E além desse ponto que não bate, né, com a personalidade da vítima, essa testemunha, a Maria das Dores, era, ela própria, uma das suspeitas de ter atiçado a multidão contra a Fabiane. Ela nega isso, né? Ela diz que na hora ela estava no fundo do bar, temperando o frango, né, que ela vendia aos domingos, quando ela ouviu alguém dizendo que Fabiane era a sequestradora de crianças do Facebook. O que a polícia sabe, com certeza, é que em algum momento uma voz feminina gritou: "É ela! É ela!" E isso foi o suficiente para uma multidão cair para cima de Fabiane. Mesmo sendo uma moradora antiga de Morrinhos, quem viu Fabiane de longe não a reconheceu com o seu novo visual, aqueles cabelos curtos e alaranjados. Além disso, os comentários que circulavam no Facebook diziam que a sequestradora era morena, mas tinha pintado o cabelo de loiro para disfarçar. Também tinha sido divulgado no Face, junto do retrato falado, uma suposta foto colorida da criminosa, e nessa foto dava para ver que a sequestradora tinha cabelos curtos, encaracolados e loiros, seguindo da informação de que ela tinha morado em Morrinhos alguns anos atrás. Então talvez alguém a reconhecesse. Tudo parecia bater com a descrição de Fabiane. E o fato dela não se parecer muito com a foto, bom, passou como um mero detalhe pela multidão. O caos estava aí instaurado. Os momentos finais de Fabiane e Maria de Jesus foram filmados por diversos celulares e divulgados na internet depois. Através das cenas curtas, filmadas por pessoas diferentes, em ângulos diferentes, dá para sentir o desespero, o tumulto, a brutalidade, a crueldade que Fabiane sofreu. Em uma das cenas, dá para ver Fabiane sentada no chão de terra, zonza, o rosto ensanguentado, e na hora alguém a interroga sobre seus crimes, sobre os sequestros. Ela tenta abrir os olhos, abre apenas um, meio que balbucia alguma coisa, quase perdendo ali a consciência. Em uma outra imagem, vemos Fabiane sendo carregada pelas mãos e pelos pés. Uma multidão segue, gritando, xingando, berrando, clamando pela sua morte. Em certo momento, ela fica de bruços no meio da rua, o rosto enterrado no chão, e alguém se aproxima, levanta a sua cabeça pelos cabelos para conferir o seu rosto, né, ver se ela era aquela pessoa mesma, a sequestradora do Facebook, e ao se satisfazer com o que viu, bate a sua cabeça de volta no chão. As violências que Fabiane sofreu foram várias. Ela foi espancada a pauladas, um rapaz bateu com o pneu da bicicleta contra a sua cabeça, foi arrastada pelo chão, puxada por um fio elétrico amarrado em seu pulso. Algumas testemunhas contaram para a polícia depois que até crianças estavam levando facas e madeiras na mão com o intuito de machucar Fabiane, a sequestradora de meninos e meninas. Em um momento, já desmaiada, inconsciente ou até mesmo morta, as pessoas cercavam o seu corpo, olhando e falando entre si, tentando entender se ela tinha morrido ou não. E de repente, Fabiana começa a erguer lentamente a cabeça. E aí começam a gritar: "Ela tá viva, ela tá viva." Mas o peso da cabeça foi demais para ela aguentar, e ela desfalece de novo, voltando a ficar imóvel. Na cena final, Fabiane está com os pés e as mãos amarrados, de bruços, numa passarela de madeira a 1 metro mais ou menos do chão, e alguém a empurra para fora da passarela. Ela rola e cai sobre um colchão velho no meio do lixo, o seu corpo imóvel. E então alguém se aproxima com um pedaço de pau de 1 metro de comprimento e desfere uma pancada brutal na sua cabeça. E no meio da multidão, uma voz pergunta: "Mataram a mulher?" Depois de passar quase 1 hora sendo amarrada, arrastada, chutada e espancada, o socorro finalmente chegou.
Fabiane foi levada para o Hospital Santo Amaro, no Guarujá, onde ela ficou internada na UTI em estado gravíssimo. Segundo o laudo necroscópico, quebraram o crânio de Fabiane e provocaram sangramento dentro da cabeça, além de sangramento do lado esquerdo do tórax. A causa da morte foi traumatismo crânioencefálico e fratura de crânio. Se ela tivesse sobrevivido, ela poderia ficar com sequelas graves e permanentes. Mas ela não sobreviveu. Após resistir por 36 horas, Fabiane morreu na manhã de segunda-feira, 5 de maio. O seu corpo foi enterrado no cemitério Jardim da Paz, dentro de um caixão branco e cor-de-rosa. O número de pessoas que participou do linchamento de Fabiane Maria de Jesus é incerto. O advogado Ayrton Cinto, que trabalha para a família de Fabiane, acha que havia entre 200 ou 300 pessoas no ato. Uma das testemunhas calcula que havia até 1.000 pessoas, e outra estima que no momento em que a polícia chegou, já com a Fabiane inconsciente sobre o colchão no lixo, havia 3.000 pessoas. Independente desse número, a gente pode dizer com certeza que nem todos ali tinham certeza de que a mulher linchada era a criminosa. Mas dá para contar nos dedos os que tentaram defender Fabiane nesse momento. Um dos homens, chamado Jonas Andrade, estava no seu barraco, nas palafitas do mangue, quando ele ouviu a gritaria lá fora. De acordo com as próprias palavras dele, ele viu, abre aspas, uma multidão caminhando pelas palafitas, arrastando uma mulher que foi jogada bem em frente à sua casa. Fecha aspas. Entre a multidão tinham crianças armadas com facas. No seu depoimento, Jonas diz também que tentou impedir que a violência continuasse, falando com as pessoas que não tinha provas contra a Fabiane. É um fado sensato, né? Mas nesse momento que ele tentava dissuadir a multidão, um rapaz pegou um pedaço de madeira e bateu na cabeça de Fabiane. E o Jonas não conseguiu impedir o golpe. Outra testemunha, chamada Camila Monique Cunha Vieira, de 28 anos, diz que estava no meio da multidão junto com a sua irmã e a sua mãe e viu a Fabiane sendo agredida. Mas quando ela viu bem o rosto de Fabiane, ela achou que não era a mesma pessoa da foto divulgada no Facebook. E aí caiu a ficha. Estavam linchando uma pessoa inocente. Mas ela também não conseguiu ajudar Fabiane. Em seu depoimento, ela explica por quê. Abre aspas. A depoente alega que nada podiam fazer, pois a multidão estava enraivecida e caso fossem fazer a defesa da mulher, com toda certeza seriam agredidas, pois todos tinham convicção de que ela era a sequestradora. Fecha aspas. O padeiro Roberto Carlos dos Santos, de 28 anos, também morador de Morrinhos, pediu para que as pessoas não batessem na mulher, pois não tinha nada sido comprovado. Até aparece a voz dele nos vídeos que tem, né, que foram gravados, pedindo para as pessoas pararem. Mas não adiantou, ninguém o ouviu. E essas não foram as únicas pessoas que tentaram ajudar. Durante quase meia hora, no período em que o linchamento acontecia, 11 ligações de 11 números diferentes foram feitas para a polícia militar denunciando o linchamento e pedindo socorro. Mesmo depois que a polícia chegou, ainda foi difícil de socorrer Fabiane. A multidão estava impedindo que os policiais chegassem perto da vítima. Tava uma grande loucura. Alguém precisou tomar o posto de negociador para que tudo isso chegasse ao fim. A condição para que a polícia ajudasse Fabiane foi a seguinte: os policiais só poderiam ajudar desde que a imprensa acompanhasse tudo. E a multidão aceitou o acordo e a imprensa foi chamada. Na cabeça deles, o que os jornais iriam divulgar seria que eles, né, os moradores de um bairro periférico e desassistido pela polícia, tinham feito justiça com as próprias mãos e impedido que uma sequestradora de crianças, uma assassina, uma bruxa, continuasse fazendo novas vítimas. Mas, na realidade, a imprensa estava ali para noticiar o linchamento de uma mulher inocente.
A morte de Fabiane Maria de Jesus teve uma repercussão imensa. Os jornais noticiaram em todas as páginas, o enterro de Fabiane teve ampla cobertura. O Fantástico, da Rede Globo, exibiu uma reportagem de 8 minutos e meio no domingo seguinte que esse caso aconteceu. O choque nacional se devia à brutalidade do linchamento, que expunha ali, naquelas imagens cruas, de celulares gravadas ali no momento, todo o equívoco que levou a multidão a linchar a pessoa errada. Se a multidão tivesse linchado a pessoa certa, e tô pondo bem entre aspas aqui, porque não existe uma pessoa certa para se linchar, talvez o crime do Guarujá tivesse sumido, ficado silencioso, como a maioria dos linchamentos que ocorrem aqui no Brasil. Estatísticas mostram que a cada dia ocorrem 4 linchamentos ou tentativas de linchamentos no nosso país. É uma média altíssima se comparado com outros lugares do mundo. O Brasil é um dos países que mais lincha pessoas. Agora, um momento de reflexão. Na matéria do jornal É o País, a jornalista Eliane Brum levanta uma série de questões sobre por que esse caso de linchamento de Fabiane Maria de Jesus teve a repercussão que teve acima de todos os outros linchamentos que acontecem aqui diariamente. Abre aspas. E se Fabiane fosse negra e gorda, como descrita no retrato falado? E se Fabiana exibisse piercings e tatuagens pelo corpo? E se Fabiane fosse lésbica? E se Fabiane fosse agressiva? E se Fabiane fosse do candomblé, ou do batuque, ou de outra religião afro-brasileira, as quais os pastores evangélicos neopentecostais tanto relacionam nos templos e nos programas da TV com satanismo? Uma atitude criminosa pouco ou nada combatida? E se Fabiane fosse bruxa? E se Fabiane fosse o oposto da idealização feminina? Será que tantos hoje chorariam por ela? E Fabiane seria, por isso, menos inocente? Fecha aspas. Ou seja, o espanto todo não foi por conta da violência em si, do linchamento em si, mas sim porque foi contra uma pessoa inocente, uma pessoa que era ali um símbolo de carinho, de religião, uma pessoa que era uma mulher, dona de casa, mãe, esposa. Se Fabiane realmente fosse uma sequestradora, a violência estaria justificada? É aquele velho ditado, Violência gera violência. O ato de linchar alguém culpado é tão crime quanto o crime que esse criminoso que está sendo linchado cometeu. Aí é um ciclo, Apesar das 300 ou 1.000 ou 3.000 pessoas presentes no linchamento de Fabiane, a polícia indiciou e prendeu 5. Todos homens e todos, à exceção de um, admitiram algum grau de envolvimento. Lucas Rogério Fabrício Lopes, de 20 anos, um ajudante-geral, reconheceu ter batido com a bicicleta em Fabiane, mas disse que não teve a intenção de matar ninguém. Ele disse, abre aspas, diante da gritaria das pessoas que tinham reconhecido a mulher, não tive dúvidas de participar do tumulto. Fecha aspas. Jair Batista dos Santos, de 36 anos, um carpinteiro, disse que jogou Fabiane da passarela, mas o fez para protegê-la da fúria coletiva. Carlos Alex Oliveira de Jesus, de 25 anos, afirmou ter levantado a cabeça de Fabiane pelos cabelos quando ela estava de bruços no chão e depois ter batido com a cabeça dela no chão. Abel Vieira Batalha Júnior, de 19 anos, foi o único que negou qualquer envolvimento, qualquer agressão. Valmir Dias Barbosa, de 50 anos, é um pai de 5 filhos, confessou ter dado uma paulada na cabeça da vítima, mas ressaltou que a sua motivação não foi de matar, mas apenas de revolta, porque ele realmente achou que o boato era verdade. Em outubro de 2016, Lucas Rogério Fabrício Lopes foi condenado a 30 anos de cadeia por homicídio qualificado e a pagar uma indenização de R$550 mil à família de Fabiane. Na sentença, o juiz Edmundo Leles Filho diz que as circunstâncias do crime revelam uma barbárie atípica.
O documento afirma que o Lucas Lopes, ao liderar o linchamento de Fabiane, demonstrou, abre aspas, uma afinidade com a monstruosidade. No seu falar e agir, o acusado não revelou qualquer empatia com os ofendidos por seu ato, nem deixou ver o mais leve verniz de remorso. Fecha aspas. No dia 28 de janeiro de 2017, outros 4 homens foram condenados. Abel Vieira Batalha Júnior, Carlo Alex Vieira de Jesus e Jair Batista dos Santos receberam a pena de 40 anos de prisão em regime fechado. E Valmir Dias Barbosa, 26 anos de detenção. 2 mulheres, Daiane e Camila, que acusaram injustamente a Fabiane, foram indiciadas por incitação ao crime. O administrador da página Guarujá Alerta, onde tudo começou, não foi indiciado. Mas ele fechou a página do Facebook, deletou tudo, acabou perdendo o emprego, se escondeu com medo de agressões e até mudou da cidade por um tempo, mas depois acabou voltando para o Guarujá. O advogado Ayrton Cinto sugeriu ao deputado federal Ricardo Izar que apresentasse um projeto criminalizando quem difunde boatos na internet. Um projeto de lei que depois foi aprovado pela Câmara. E hoje também já existe um posicionamento bem diferente do Facebook e de outras redes de realmente deletarem, né, e barrarem notícias falsas e a divulgação de desinformação, né? Além desse projeto de lei, a rua onde a mãe da Fabiane mora, lá em Morrinhos, se chamava Travessa 222, mas por uma iniciativa de um vereador, que era amigo da família, passou a se chamar Rua Fabiane Maria de Jesus. A família de Fabiane continua lutando por indenização por danos morais contra o Facebook 7 anos depois do crime. Segundo o cunhado de Fabiane, o Josenildo Alves das Neves, a rede social é responsável por filtrar o conteúdo e alegou que o Facebook foi omisso ao manter a publicação do vídeo em que mostra a Fabiane sendo espancada, além também de ter lucrado com essa veiculação. É bem problemático isso, né? O Josenildo ainda acredita que os proprietários da página onde a publicação foi feita deveriam sim ser responsabilizados pelo linchamento dela. Ele diz, abre aspas, se tivesse feito uma postagem com responsabilidade, a história poderia ter sido diferente. Não teria acontecido o que aconteceu com Fabiane. Esse é o perigo das fake news. Fecha aspas. Segundo o advogado de defesa, o Ayrton Cinto, esse foi o primeiro caso de fake news que ocasionou uma morte e que teve repercussão internacional. O pedido de indenização para a família que ele colocou no processo utiliza esse argumento e conta também com documentos do criador da plataforma, né, o Mark Zuckerberg, admitindo que não havia uma ferramenta na época capaz de evitar a veiculação de notícias falsas. Entretanto, o juiz entendeu que o Facebook não é culpado pelo crime e a empresa não tinha obrigação de tirar a postagem do ar. E por isso julgou improcedente o pedido de indenização da família de Fabiane. 1 ano depois do linchamento de Fabiane, a Tribuna, que é um jornal que circula no Guarujá, noticiou que as redes sociais difundiam um novo boato sobre um casal de sequestradores em São Vicente, aqui na região litoral paulista. O jornal dizia que era só um boato, mas para muitos parecia que o terror estava começando tudo de novo. E aí não sabiam, né, se sentiam medo de realmente um casal existir ou de sair de casal na rua e ser confundido com esse boato. Pior que 3 anos depois da morte de Fabiane, uma das fotos do seu linchamento foi compartilhada juntamente com a foto de uma criança sob a manchete, abre aspas, mulher é linchada até a morte após violentar neném com soda cáustica. Fecha aspas. E obviamente, né, que a foto de Fabiane não era ela, gente. Ela já estava morta fazia 3 anos.
para vocês verem como um boato não morre. Infelizmente, essa notícia de uma mulher ser linchada por agredir um bebê com soda cáustica era real, era uma notícia verdadeira, mas a foto sendo usada era a foto de Fabiane, que não tinha nada a ver com nada, né? Era a foto totalmente errada. E aí a gente vê que as fake news continuam, mesmo usando fotos de pessoas que já foram vítimas dela mesma, da fake news. As notícias correm assim na internet, às vezes sem ter o menor embasamento. E eu queria terminar esse episódio ajudando talvez você que não sabe identificar uma fake news, aprender a fazer isso. Porque é muito importante para todos os aspectos da sua vida, mas pensando aqui em nós como crimezeiros, que muitas vezes buscamos informações de casos na internet, é importante saber o que é verdade e o que não é. Então, vamos lá. A primeira coisa é verificar a fonte, de onde vem essa informação. Né? É preciso ir muito além ali do post no Facebook, além da história em um site duvidoso. Então, como bons crimezeiros, é preciso investigar o post, o site, entender quem que o fez, de onde tiraram essas informações que estão sendo divulgadas ali. Outra coisa, leia além do título. Muitas vezes, uma suposta notícia tem um título chamativo só para fisgar a sua atenção e obter mais clique. Nem sempre o que está no título é a história. Aliás, spoiler, né? Quase nunca é. Então, leia tudo para entender a história completa. Não bate o olho num título e já sai repetindo o que está naquele título. Pode não ser verdade. Além de investigar o site e o título, também é preciso verificar quem é o autor daquela notícia. Faz uma pesquisa sobre quem escreveu aquela informação. É uma pessoa confiável? É uma pessoa conhecida? Um especialista que pode falar o que está falando? A fonte é a própria polícia que divulgou uma nota oficial? E aí você tem que ir lá no site da polícia procurar a nota ou enfim. Às vezes o post fala, a polícia que disse, mas você não sabe se realmente viu no site, né? O que a polícia está realmente falando. Enfim, tem que procurar também fontes paralelas a tudo isso, né? Que foi o que eu acabei de falar. Se essa notícia saiu em outro lugar, se outros jornais grandes de reputação confiável estão divulgando isso também, né? Enfim, é sempre bom também verificar a data e saber se é algo atual e relevante que está acontecendo agora. Porque às vezes começam a compartilhar notícias antigas como se fosse agora, e nem é, né? Tipo esse do caso da Fabiane, que o retrato falado que publicaram dela, teoricamente, né? Que as pessoas acharam que era dela, era de um caso de 2 anos antes, né? Então, por que voltou a circular isso se era de 2 anos antes? Assim, gente, no geral, se você der um Google na notícia com o título ou alguma frase que tá nessa notícia, vai aparecer em outros lugares e aí você pode checar e fazer tudo isso. Além disso, também tem sites especializados que são usados por jornalistas para fazer essa checagem de notícias. É o fact-checking, né? Como a agência Lupa, por exemplo. E, gente, isso serve também para coisas que a gente lê por aí de tipo... vira e mexe surge, né? Fake news do tipo, fulano saiu da cadeia e tá solto por aí. Tem um psicopata na rua matando gente. E tem muita coisa que surge assim que é pra realmente aterrorizar a galera, né? Enfim, a gente precisa estar bem atento, principalmente a gente que consome esse tipo de conteúdo que é usado de uma forma sensacionalista, na maioria das vezes. Infelizmente, né? Mas é isso, é sempre importante checar tudo e evitar que uma história como essa, como a de Fabiane de Jesus, aconteça de novo. Amanhã, quinta-feira, eu vou colocar as fotos relacionadas a esse caso de linchamento no Instagram do Café com Crime, o @cafécomcrime. Também vou colocar lá no Twitter, o @caféccrime. Então, se você ainda não segue lá, vai lá seguir, dá a sua curtida, comenta o que vocês acharam dessa história, tá bom? Até quarta-feira que vem e até lá, chequem todas as notícias, porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau! Esse episódio foi escrito, produzido e apresentado por mim, Stephanie Zorbi, com pesquisa de Ana Ferrari. As fontes utilizadas foram Veja, G1, El País,
livro Reportagem em Revista, o capítulo O Linchamento de Fabiane Maria de Jesus, escrito por Gustavo Lago, e a minha melhor amiga, Wikipédia.